Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Libertadores, dia de Inter e Bolívar. Primeiro jogo, 1 a 0 para o Internacional lá em Bolívar. Então, agora em Inter, temos esse segundo jogo. Antes da gente começar, você quer saber mais sobre a Libertadores, sobre essa reta final, seja de quartas ou de semi e a final também, vai ter uma playlist aqui no canal para você acessar. Lá vai ter análise completíssima da Libertadores dessa edição e eu conto com a tua presença lá também, tá? Então se você quiser saber da tua equipe também dos adversários, tudo lá. A partir da semifinal, análise completa, com análise de jogadores, com análise casa e fora, enfim, tudo completinho para vocês, tá bom? Então vamos ao jogo. Primeira parte do jogo para a gente analisar aqui, como a gente sempre gosta de fazer. Posse de bola, Internacional. Então, Inter fica mais com a posse de bola e consegue progredir melhor em campo. Ponto 1. Então, assim, já começamos colocando um favoritismo para o Inter. Tá? Quando a gente for olhar para a recuperação da posse, de novo, Internacional de Porto Alegre. Então, nada de Bolívar até esse momento. Na hora do bloqueio, Inter leva vantagem também. Ou seja, quando for finalizar, vai acabar parando, se caso o adversário finalizar muitas vezes, acaba parando no bloqueio da equipe do Internacional. Tá? Esse é o primeiro ponto. Na hora da defesa do goleiro, você tem um cenário mais favorável ao Bolívar, mas mesmo assim a diferença não é grande. Não é aquela diferença, por exemplo, que a gente fala no Brasileirão do Lucas Perry, do Marcos Felipe do Bahia, que você espera que vai acontecer muitos gols contra a equipe adversária, mas acaba não acontecendo por conta do goleiro. Na verdade, são dois goleiros ali do mesmo, não no mesmo nível, mas assim, que a interferência vai ser mínima dos dois lados. Tá? O Inter talvez não tenha tanto trabalho, e no caso do Bolívar, tenha muito trabalho, mas não seja o goleiro que vai interferir muito. Tá? Na hora da finalização, ou seja, esse Inter constrói mais e converte mais, ou seja, consegue finalizar mais vezes a gol também. Tá? Então faz mais passes do que o Bolívar, tende a dominar as ações do jogo e aí consegue converter mais do que o Bolívar. Quando converte mais, é aí que talvez seja um grande ponto, aqui está nos decimais, por isso que a setinha está para cá. Tá? O Inter até converte um pouquinho mais do que o Bolívar vai bem nessas conversões, ou seja, quando finaliza bem, tá? Para gol. É preocupante? Em tese não. Por quê? Porque se a gente for olhar, esse é o cenário de mando de campo. Inter mandante, Bolívar visitante. Então você tem nesse cenário um Inter com 59 a 46 de overall no total. Isso dá uma margem bem grande para o Inter, 1,5 gol pelo menos aí de distância. Então a gente está falando entre 1 e 2 gols. Para uma equipe que já começa 1 a 0 no placar, essa diferença é muito boa. Então a tendência é essa, a tendência é que o Inter passe pelo mando de campo. O que acontece para o estilo estar mais próximo? Como o estilo não leva em consideração mando de campo, mas só a força das equipes, ou seja, equipe adversária ter classificado, né, para a próxima fase, então você só pega os adversários que no teu grupo classificou e os mata-matas, né, de maneira geral, você passa a ter um maior equilíbrio, porque é aquilo que a gente falou do Bolívar no primeiro vídeo lá das quartas de final. Bolívar tinha que fazer resultado no primeiro jogo, não fez. Agora, no segundo é muito mais difícil. Por quê? Porque diminui muito, né? A situação fica muito desvantajosa para a equipe do Bolívar nesse segundo cenário, né? Jogando fora de casa. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O que modifica de comportamento de uma equipe para outra? Né? Em laranja você vai ver o mando de campo e em azul você vai ver o perfil do clube, ou seja, como a equipe joga contra as grandes equipes da competição, contra as equipes que classificaram para as oitavas de final para frente. Tá? O que vai acontecer? O Inter tem este perfil em azul, que é o perfil que a gente vai analisar sempre aqui como padrão, e você tem este perfil em laranja. Então o Inter, em tese, jogando contra esse tipo de adversário, apresenta mais dificuldade em progredir para campo, vai apresentar mais dificuldades em realizar passe, em chutar a gol, em converter, vai apresentar dificuldade na velocidade de recuperação e também aí sim tem que aumentar, porque faz parte o bloqueio e a defesa. Tá? Iago, isso quer dizer que o Inter então está ferrado, né? Porque se você colocou todas as setinhas aí para baixo, não, isso quer dizer que
o mando de jogo do Inter pesa muito, tá? Então, num confronto 0-0 em campo neutro, ou imaginar uma ida e volta, como a gente colocou lá no primeiro vídeo, de fato o Inter ia ter dificuldades contra o Bolívar, né? Por conta do primeiro jogo. Foi inclusive a entrevista do Kudê ao final da partida, né? Se imaginava um resultado de empate já muito bom. A vitória foi um espetáculo. Então, nesse cenário, o que está acontecendo é, você tem um Inter que tem um padrão de jogo independente do mando de campo, mas com dificuldade do adversário, e ele melhora jogando em casa. Então, essa é a vantagem. É aí que você traça a estratégia de jogo e a estratégia da eliminatória como um todo, né? Já o Bolívar vai fazer o inverso, né? Ele começaria o jogo mais amplo e fecha. Ou seja, você tem um Bolívar que no total da competição teria essas progressões aumentadas, teria o passe aumentado, teria finalização aumentada, teria as taxas de recuperação aumentada, teria até o bloqueio aumentado, mas qual é o grande problema disso acontecer? Isso acontece lá, não acontece aqui. Então, assim, a tendência natural desse jogo é um Bolívar que não consiga, ou seja, diminua a sua capacidade jogando no Brasil em relação ao que jogou lá na Bolívia, tá? Então esse cenário que a gente está traçando depende muito do mando de campo, como a gente mostrou no vídeo de segunda, e essa dependência do mando de campo acaba afetando diretamente a estratégia. Por isso o primeiro jogo sempre é muito importante para quem é mandante, para fazer uma grande diferença de placar. Não fez, agora está no pior dos cenários estratégicos, talvez ali pior do que o Bolívar em cenário estratégico, só o Deportivo Pereira. O restante ali está um pouquinho mais parelho a situação, por mais que o placar de 1-0 aparente está com uma distância pequena, mas agora a distância de comportamento das duas equipes aumenta muito, favorável à equipe do Internacional, tá? O que é importante ressaltar para o Inter, precisa manter os 11 em campo, tá? Evitar cenários desfavoráveis que são desnecessários. Então, assim, se o teu cenário 11 contra 11 é muito favorável, como é o caso agora, manter 11 em campo é importante, tá bom? Então, lembre-se disso, que é muito legal a gente ter essa manutenção da vantagem estratégica ao longo do tempo, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.